São 18 horas e 10 minutos, hoje é 30 de novembro de 2020, terminando aqui o ano de 2020, a gente vem para mais uma sessão técnica de segunda-feira na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Como diz a tradição, vou pedir para o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, para palavras iniciais, depois vamos ouvir o nosso presidente emérito, Lauro Domingos Moreira. Doutor Acácio, com você a palavra. Boa noite a todos. Então, bom, eu passo a palavra para o doutor Lauro, não tem nenhuma observação. Professor, eu saí da academia agora há pouco e estamos aqui novamente nós dois. Estamos juntos, fizemos um trabalho interessante. Boa noite a todos. Foi muito bacana ter a antessala da nossa reunião, para ter um papo com esses nossos ex-alunos. O Dante hoje vai ser submetido a um exame oral, viu? E vamos ver no final da aula que nota você vai ganhar. Né? Mas grandes companheiros e grandes ex-alunos de qualidade que demonstram porque tinham valor naquele período já, que comprovam pelo sucesso profissional que conseguiram até agora. Então, de nossa parte, o Dante tinha sido convidado para fazer uma palestra sobre inovação e hoje nós vamos ouvi-lo. Eu vou deixar em aberto que a doutora Alessandra, que estava programada ainda para a outra semana, ficou com a data de 7 de dezembro, é a última das apresentações que nós temos para o ano. Espero que ela possa honrar o compromisso e, se não puder, na semana que vem a gente entra em férias, é isso daí. Em férias e nossas atividades de segundas-feiras, pelo menos é isso. Seja bem-vindo, Dante, e obrigado por contribuir com esse programa da academia. Bom, vamos lá, então. Então, dando início à nossa reunião técnica de hoje, eu gostaria de apresentar para os colegas que ainda não conhecem o Dr. Dante Alário, vou fazer aqui uma breve leitura do perfil do Dr. Dante, ele é acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, titular da cadeira número 63, da seção de Ciências Naturais, é químico industrial pelo Liceu Eduardo Prado, farmacêutico pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, pós-graduado em farmacotécnica pela Universidade de Gênova, na Itália, e pós-graduado em administração de empresas pela FAAP. Foi fundador e ex-presidente do SICFAM, Câmara da Indústria Química Farmacêutica Nacional, e posteriormente da LANAC, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, que surgiu da fusão entre o SICFAM e o GEFAR, Grupo Empresarial Farmacêutico Nacional. Também é ex-presidente do Conselho Administrativo e atual vice-presidente do segmento farmacêutico da Bifina, Associação Brasileira das Indústrias Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. Também é presidente da Associação Latino-Americana de Indústrias Farmacêuticas e sócio-diretor da Biolab Santos Farmacêutica, atuando ainda como gestor dos projetos de inovação tecnológica radical e incremental da Biolab Santos, junto a institutos de pesquisa, hospitais e universidades brasileiras e no exterior. Entre eles, o primeiro nanoestésico tópico do mundo e a primeira molécula desenhada, sintetizada e levada a medicamento no Brasil, todos sob patentes, e também posso falar aqui que é partícipe da criação da patente que hoje rende mais royalties para universidades do Brasil, que é a do Vonal Flash, né, junto com o professor Humberto Gomes Ferraz, quem é hoje diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E já aproveitando aqui a nossa parte introdutória, né, vou deixar aqui especiais agradecimentos aos mantenedores da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Sintosfarma, MS, Eurofarma, FCE Pharma, BD, Fortune, Hipofarma, Schott, Disostats, SG Omp, Thermo Fisher e Witton do Brasil. Bom, sem mais delongas, doutor Dante, eu passo a palavra para você, para que você possa, então, discorrer sobre o tema da nossa noite de hoje. Doutor Dante, a palavra está com você. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer conversar com amigos, com colegas. Como eu disse na reunião passada, né, eu teria muito pouca coisa a acrescentar
depois da excelente exposição que a Gabriela fez aqui na academia, né, também sobre inovação, e ela foi bastante completa na exposição, então, na verdade, sobra pouco espaço para você falar. Então, eu não querendo repetir as mesmas coisas, porque senão fica muito chato, né? Muito desagradável, apesar de que eu entendo que a repetição é uma forma de aprendizado, eu procurei tocar em alguns pontos de inovação que a Gabriela não tocou. Na verdade, eu não assisti a palestra por inteiro, mas que eu imagino que ela não tocou. Pelo menos na parte que eu assisti, ela não tocou. Então, eu iniciaria dizendo que aquilo que eu já falei, ou seja, em parte, eu vou repetir conceitos que vocês já conhecem, e é bom repetir, sim. Eu tenho uma filha menor que é advogada, e ela usa aqueles termos latinos, né? E, enfim, traduzido para o português, um deles o que abunda não prejudica, né? Não nesse sentido que vocês estão falando, estão pensando, que vocês são mal intencionados. Eu estou falando da coisa forma certa. Ou seja, se você pegar, isso eu aprendi com ela, né? Se você pegar a primeira, segunda frases de uma petição, enfim, de um documento legal, e ler essas duas frases iniciais, e ler o final do documento, aquela parte que está no meio do documento é só justificativa daquilo que estão nas duas primeiras frases e na última frase. O resto é repetição. Eles repetem. E por que repete? Segundo, sempre repetindo o que uma advogada me falou, que é assim que você transmite e faz com que a ideia mais facilmente se fixe na cabeça de quem está lendo. Então, por isso que eu não tenho vergonha de repetir, não. Eu vou repetir algumas coisas para vocês. Não tudo, mas algumas coisas eu vou repetir. Fica, então, uma primeira pergunta, né? Por que inovar? Essa é a pergunta que todo mundo tem que responder antes de entrar na área, né? Eu diria que inovar é muito caro. E quem mexe na área sabe que é caro. Não é barato inovar. Segundo, você não tem certeza se você vai chegar a algum produto ou não. Terceiro, mesmo que você chegue a produto, ninguém te garante que você vai ganhar mercado. É uma dúvida enorme que você tem se esse produto será sucesso ou não. Você tem condições contrárias que não favorecem a inovação aqui no Brasil de toda a ordem, né? A gente tem incompreensões absolutas por parte de áreas governamentais das quais a gente depende. Por exemplo, que é um ponto hoje que a gente está lutando bastante, que é a precificação da inovação. Se a inovação não tiver um preço adequado, é muito difícil você convencer as empresas a entrarem, a investirem muito. Eu estou dizendo que inovação é caro, se você não tem um preço adequado. E hoje as regras vigentes são muito ruins para quem faz inovação, muito ruins. Se não houver uma modificação nessa questão de precificação, que atualmente a gente está... Quando fala a gente, é nós da Pharma Brasil, estamos lutando muito, vai ser difícil haver ingresso de mais empresas. A outra área que também a gente é absolutamente incompreendido é a Anvisa. A Anvisa ainda ela não está habituada a fazer a análise de inovação feita aqui no Brasil.
porque ela recebe muita coisa. As inovações, até agora, elas vêm de fora do Brasil. Elas não são desenvolvidas aqui. Então, são dossiês que já vêm previamente estudados, etc., etc., etc. Então, é uma tarefa muito mais fácil. Quando você faz uma molécula nova e todo o trabalho de desenvolvimento até chegar a medicamento, é algo que aqui no Brasil não existe. Então, você tem dificuldade da Anvisa, porque a Anvisa, muitas vezes, ela quer que você siga as regras. É o famoso by the book, né? E eu sempre falo, gente, quem faz inovação tem que pensar fora da caixinha, porque se for dentro da caixinha só, não serve, não dá. Tem coisas que ainda não têm condições de serem executadas da forma que a Anvisa quer, mas ela pensa by the book e dá para entender o porquê, né? Só que isso é profundamente frustrante para nós, porque a gente não consegue, muitas vezes, atender alguma coisa que a Anvisa quer. Então, isso tem que ser resolvido pela empresa antes dela entrar na área de inovação, porque senão ela vai se frustrar no meio do caminho e ela já gastou bastante dinheiro nessa questão. Com todos esses senões, continua a pergunta. Então, por que inovar? Né? Se tem frustração, tem mal entendimento, não tem preço adequado, etc., etc., etc. A resposta é muito simples, pelo menos para mim. Você tem que inovar para não morrer. Quem não inova, morre. É uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. E que ninguém venha me dizer que ainda sobra o espaço do genérico para você trabalhar, porque a cada dia que passa, você tem cada vez mais competidores nos genéricos, né? Tem moléculas que têm 40, 50 medicamentos iguais no mercado, similares. Ou seja, cada vez mais se torna um negócio puramente comercial. Puramente comercial. Uma vez que o genérico não tem propaganda médica, nada, então acaba sendo apenas um negócio comercial. E tem gente que não quer ficar nisso aí. A Biolab é uma empresa que não quer ficar nisso. Ela quer ter produtos diferenciados que ela possa levar ao médico, que apresente diferenciais, melhorias em relação àquilo que existe no mercado, que pode se chamar de inovação incremental, mas é nesse caminho que a Biolab vai. Então, veja, a inovação é um ato de sobrevivência da indústria farmacêutica. E eu entendo que sobrevivência é aquele instinto mais primário que qualquer ser tem. E eu não estou falando de ser humano, estou falando mesmo animal. Né? A sobrevivência é o mais primário para mim. E eu estou pensando na minha sobrevivência como indústria farmacêutica. E a minha sobrevivência, eu entendo que ela só virá através da inovação. Então, é por isso que devemos inovar, para não morrermos. Isso, para mim, eu não quero ficar arrumando justificativas intelectuais. Não, é o instinto mais primário que eu tenho, que tem que ser atendido. Eu não quero morrer. E, para não morrer, eu tenho que inovar no setor farmacêutico. Ou seja, sobrevivência na indústria farmacêutica é a inovação. Muito bom. Mas não é só sobrevivência que a indústria quer. Sobrevivência é pouco. Sobreviver é manter a cabeça aqui, a água aqui. Eu não quero isso, eu quero mais. Eu quero crescer. Eu quero desenvolver como indústria. Sobrevivência é pouco para nós. Nós queremos mais. Veja, quando eu falo isso, eu estou sempre falando do setor farmacêutico nacional que entende que a inovação é importante para ele. Né? Não nego a existência, não menosprezo, não coloco como
subcondição quem não faz. Não, acho que é uma decisão, só isso, mais nada. Nós fazemos e entendemos que ela é importante nesse aspecto que eu estou dizendo para você. Agora, como eu mostrei, né, não é um caminho fácil de ser percorrido, não. É um caminho bastante difícil. Não é? A inovação ela não acontece de per si. Simplesmente a inovação cai do céu, cai no colo. Não, não é assim. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, ela tem que ser executada, e mais do que executada, ela tem que ser acompanhada por alguém que tenha mais experiência para que não se fique divagando em cima de desenvolvimento farmacêutico. Por quê? Porque tudo tem uma época, tudo tem um tempo. Inovação também tem tempo. Se ela passa daquele tempo, ou outras virão e substituirão a ela, né? Ou porque você não está sozinho fazendo inovação. Tem várias indústrias que estão pensando iguais a você. É uma ideia estranha para mim da pessoa achar que, porque ela está fazendo inovação, ela está fazendo algo sozinho. Ninguém mais está pensando no que ela está pensando. Não, tem 100 nego pensando igual a você. É saber quem anda mais rápido. Então, inovação tem sim prazo. Ela tem prazo de início e tem prazo de finalização. O que é um negócio complicado quando a gente fala isso, quando a gente vai entrar na universidade, prazo. A universidade ela conta o tempo, né, em relógio grande, né? E a gente conta tempo em relógio pequeno. E por quê? Porque é isso que eu estou falando, senão alguém chega na frente nossa. Mas, enfim, é um pouco das dificuldades que você tem da inovação, né? E quando você trabalha com universidade, mas um pouquinho mais à frente eu vou tocar um pouco mais nisso. Mas, enfim, a inovação, como eu falei, ela não acontece de per si só, não é só porque a indústria quer e ela começa a acontecer. A inovação, para ela dar certo, né, para que ela se torne algo praticado por muitas outras empresas, obrigatoriamente ela tem que estar contida dentro de uma política maior, uma política industrial e de inovação, coisa que foi agregada nesses últimos poucos anos, porque antes só você falava em política industrial e nunca se falou em política de inovação nesse país. Parecia que essa palavra não existia quando ela era praticada pelo mundo todo. Aqui no Brasil não se falava em inovação. De poucos anos para cá, começou-se a falar em política industrial e de inovação, o que é muito importante. Mas não é só isso. Ela tem que estar também dentro de uma política de desenvolvimento econômico e social, e é uma coisa que eu agreguei mais recentemente e cada vez se comprova mais verdadeiro por tudo aquilo que a gente lê em literatura internacional, dentro de uma política educacional. E aí, quando eu falo política educacional, eu não estou falando de uma política que se faz nas universidades mirando a educação dos alunos ou procurando orientá-los para a inovação. Eu estou falando de uma política educacional que começa no primário. Se vocês atentarem, lerem um pouco do que aconteceu, e acontece ainda, na Coreia, enfim, toda aquela região ali, né, Singapura, Taiwan e por aí vai, vocês vão ver que inovação tem duas palavras que eles começam a utilizar quando a criança ainda é pequena, ela está na educação primária dela. São duas palavras: educação, a inovação, perdão, e empreendedorismo. Para a gente, isso é meio que, né? Isso a gente só ouve falar quando está na universidade. Eles começam a ouvir isso
quando eles estão nos primeiros anos de alfabetização. Inovação e empreendedorismo. Inovação e empreendedorismo. Passa a ser o dia a dia deles. É meio que arroz com feijão deles. Sabe? O arroz com feijão deles é educação, inovação e empreendedorismo. Isso é fundamental. O dia que nós chegarmos nessa condição, eu diria que inovação deixa de ser discurso e passa a ser uma prática absolutamente comum a todos. Temos ainda que trabalhar? Temos, tem que se vencer bastante barreira, a começar quando a gente fala em dar a atenção, uma atenção especial a essa educação primária. Nós temos que uma das coisas que eu pelo menos defendo e não são todos, mas algumas pessoas que eu conheço educação e trato de educação mais do que eu, né? Recomendo é que haja, como há nesses lugares, uma separação entre educação primária e educação superior, universitária. Ou seja, aqui no Brasil seria assim, educação primária, por exemplo, né? Mas eu acho que é válido pensar nisso, fica com o MEC. Educação superior, quando você vai falar em universidade, pesquisa, etc., fica para o MCTI, por exemplo. Ciência e tecnologia. Por que não? E, com isso, você não tem a universidade, né, que tem todo o poder dela, tem um grupo enorme de pessoas pensantes, etc., brigando pelas verbas, que são relativamente curtas, mas, ao puxar estas verbas para o setor superior, falta lá embaixo, no primário. E a nossa educação primária continua essa lástima que nós temos hoje em dia. Então, nós temos que modificar isso. É um quadro que tem que ser modificado. Isso é briga para gente grande. É briga de cachorro grande e bravo, porque não é fácil mexer nessa área. Mas, se ela não for mexida, nós não vamos conseguir fazer ou dar à educação primária a importância que ela deve ter. Então, também inovação, pessoal, passa obrigatoriamente por isso. Essas políticas que eu falei de desenvolvimento econômico, educacional, políticas de saúde, de medicamento, né? Elas também têm que ser políticas de longuíssimo prazo. Ou seja, aquilo que vocês já cansaram de ouvir, ou seja, políticas de Estado e não políticas de governo. Quando a gente fala em inovação, você vê... Olha, tem um levantamento, uns dados que o professor Roberto Nikolsky, que foi presidente da Protec durante alguns anos e, lamentavelmente, teve que interromper a Protec por falta de apoio das indústrias. Ele nunca foi entendido pelas indústrias, mas o professor Nikolsky, uma vez, escreveu um artigo e mostrando o que era Brasil, Taiwan, Coreia, enfim, esses países, em 1970, né, número de patentes, etc., etc. Você vai encontrar a maioria dos países com patente zero. Zero de patentes eles tinham no famoso USPTO, né, que é o INPI dos Estados Unidos. E o Brasil já tinha patentes lá. Isso em 1970. Você vai agora, 2020, o levantamento dele ia até 2017, eu acho, se não me engano, ou 15 ou 17. Eles têm milhares de patentes lá e nós temos 300 e poucas patentes. Então, vocês vejam por aí a diferença que políticas bem orientadas levam um país.
esses países tiveram boas políticas, e o resultado está aí para quem quiser ver, né? Você tem um PIB per capita, deve andar na faixa de 30 a 40 mil dólares, né? 30 a 40 mil dólares nesses países, muito diferente do Brasil, que está, acho que, em 7, 8 mil. Então, isso é uma amostra aqui de como funciona. E como que, em parte, funcionaram estes países em termos de política. Os governos simplesmente se juntaram a universidade, o próprio governo, evidentemente, e o setor privado. E eu não estou mais falando do farmacêutico, estou falando do privado de modo geral, né? E fizeram pactos, fizeram acordos para se fazer inovação no país. E isso aconteceu com esses resultados que eu acabo de falar para vocês. Vocês podem até me falar, mas isso já tem aqui no Brasil, já se fez ou se faz algumas tentativas nesse sentido, mas eu diria para vocês que são absolutamente insuficientes as tentativas. E de mais a mais, eu vou falar outra coisa que pode dar uma briga desgraçada também, mas que é o fato lá fora. Eu vejo lá fora o que eles fazem e acho que, pelos resultados, merece, no mínimo, a gente pensar. Eles não fazem o financiamento direto às universidades. Eles fazem a indústria, e a indústria se responsabiliza de ir até a universidade e, em conjunto, traçarem projetos de desenvolvimento, né? Indústria e universidade, mas com dinheiro indo para a indústria, porque a indústria cobra a universidade. Ela precisa de resultados, e de resultados nos prazos. Aquilo que eu falei, inovação fica velha. Se ela não sair a tempo, ela fica velha, ela perde o tempo de validade dela. Ela expira antes de ir para o mercado. Então, é um modelo que funcionou nesses países, né? E continua funcionando, continua vigorando nesses países, não é diferente. Nos Estados Unidos, vocês falam, mas isso é lá mais os países orientais e tal. Os Estados Unidos não fala desse jeito. Mas o que ele faz? O que são as encomendas que o governo americano faz? Não é nada mais do que isso, gente. É dinheiro do governo junto com indústrias e junto com universidades para desenvolver projetos de interesse para o país. Com outro nome, mas com uma política muito parecida. E o dinheiro também não vai para a universidade, vai para a indústria, que ela sim tem a obrigação de aplicar na universidade. Então, gente, isso são políticas que deram muito bons resultados. O professor Nikolsky fala desse assunto com um conhecimento e uma maestria que eu não tenho. Isso até porque ele foi convidado, ele visitou esses países, ele acabou fazendo uma amizade com um coreano chamado Linsu qualquer coisa, sobre Linsu Kim, que escreveu livros sobre inovação, etc., etc. E ele, então, conhece esse assunto. Se um dia vocês quiserem conhecer alguém que fale sobre políticas públicas, né, públicas privadas, chamem o professor Nikolsky, que ele é ótimo. Além de que ele foi da indústria e da universidade, ele conhece os dois lados. Então, ele fala com muito conhecimento dessa área. Fica aí uma sugestão para vocês. E por que eu falei isso? Eu falei isso para vocês simplesmente para vocês não pensarem que isso que eu estou falando é uma jabuticaba brasileira, né? Porque todo mundo aqui, a gente faz alguma coisa, ou a gente fala alguma coisa que não se pratica aqui no Brasil, já vem, mas isso aí é uma jabuticaba brasileira. É a única coisa que não tem de jabuticaba brasileira, é isso. Isso é o que foi feito lá fora com resultados espetaculares. Foi feito e é feito ainda com resultados espetaculares. Tá? Então, não é uma jabuticaba, isso que eu estou falando para vocês.
Eu acho que eu já estou quase aqui no fim, eu acho que tem só mais alguma coisa a acrescentar. O resto deixa para a gente conversar aqui. Eu digo também que inovação é um processo que só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Por que só tem porta de entrada? Porque os benefícios advindos de quem faz inovação são tão bons que só se, sei lá, acontecer alguma coisa na empresa, briga de sócio, sei lá, para o sujeito sair, senão ele não sai mais dessa área de inovação. Eu estou falando sempre em função daquilo que a Biolab é. Né? Eu tenho sempre muito claro na minha frente a Biolab e algumas empresas que eu conheço por aí que fizeram inovação e que se deram e se dão muito bem e não saem mais dessa área. Então, eu sempre brinco dizendo que inovação é um negócio perigoso porque só tem porta de entrada, não tem saída, não. Né? Bom, eu falei para vocês lá atrás sobre data de vencimento. Né? Inovação tem data de vencimento. Essa é uma dificuldade que a inovação tem quando a gente trabalha junto com algumas áreas das universidades. Né? Porque as universidades, como eu falei, elas têm uma medida de tempo diferente da indústria. Né? E isso é um negócio bastante complicado. Tem professores com quem você pode conversar muito facilmente sobre isso, tem outros professores que você vai conversar sobre isso, ele já começa a falar, não, mas você está me fazendo pressão, etc, etc. Estou fazendo pressão, porque a indústria trabalha sob pressão. Sabe? A indústria não é um mar de rosas ou coisas assim. É eu querendo comer o adversário e o adversário querendo me engolir. É normal isso faz parte da competição. Isso é um sistema competitivo capitalista. Capitalismo exige competição entre as empresas, senão não é capitalismo. Você vai chamar de qualquer coisa, menos capitalismo. O capitalismo pressupõe competição entre as empresas. Senão, desculpe, não é capitalista. Você vai chamar qualquer coisa, menos capitalista. Então, veja, é uma área, é um tema difícil você conversar com a universidade, algumas áreas da universidade, né? Mas é importante que seja conversado e que haja essa clareza, porque senão o produto fica velho antes dele ir para o mercado, porque eu volto a dizer, alguém sai com alguma coisa parecida, ou saiu antes que eu já fico no meio do caminho. Né? Mas é um tema que precisa, sim, ser visto com muita calma, porque senão você inicia um processo com a universidade e no meio do caminho vai ter uma briga enorme, então é preferível fazer os acertos antes. Eu diria para vocês, só para finalizar, senão dá a impressão que a inovação é uma desgraceira tão grande que ninguém vai querer entrar nisso aí, né? Porque coloquei várias coisas complicadas. Eu diria para vocês o seguinte, que talvez seja uma das áreas que, apesar de todos os possíveis senões que possa haver, aliás, não conheço nada em nenhuma outra área que seja só alegria. A nossa também não é diferente. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter uma dose, mas enorme, mas muito grande a dose que você tem que ter de... eu não vou dizer que é paciência, mas é de você saber trabalhar com insucesso. Porque você trabalha com muito insucesso. Você acerta algumas coisas e é importante que você acerte aquelas que seriam mais adequadas para a empresa, mas você trabalha com uma dose de insucesso muito grande. E isso frustra
mas muito o pesquisador. E tem aqueles pesquisadores que, debaixo dessa pressão, dessa frustração, eles abaixam a cabeça. Eu recomendaria para ele não trabalhar nessa área, porque ele vai ter insucesso. Não tem quem trabalhe nessa área de inovação que só tenha sucesso. Não existe isso. Então, ele tem que ser uma pessoa muito resistente, né? E saber trabalhar com os insucessos. A minha mulher, uma vez, quando eu tenho 2 filhas, né? E uma delas, a maior, eu não me lembro bem o motivo, ela estava querendo fazer alguma coisa e minha mulher não deixou, ou alguma coisa assim que era meio perigosa, mas que ela estava querendo andar na beira de um tanque onde os cavalos bebiam água tal, e ela não deixou a Bruna andar ali no beiral e tal. E, o sítio era de um amigo nosso, né? E José Carlos Magalhães, os velhinhos aí sabem, era o antigo Sintofarma, uma das melhores empresas farmacêuticas nacionais na época. Hoje vendida e acabou o Sintofarma. Mas, enfim, nós estávamos no sítio do José Carlos Magalhães. E minha mulher virou para a Bruna. A Bruna tinha uns 5, 6 anos por aí. E ela virou para a Bruna e falou assim: Bru, você precisa aprender a metabolizar os insucessos. Imagina só falar para uma criança de 5, 6 anos que ela tem que metabolizar os insucessos. Coitada, a Bruna regalou um olho desse tamanho assim, né? Porque era um palavrão que a mãe estava falando para ela, né? Então, eu me lembro disso para falar para vocês a mesma coisa. Quem trabalha nessa área tem que saber metabolizar os insucessos, porque eles acontecem, eles estão presentes, e se a gente se desanimar com isso, a gente não tem a outra satisfação, que é uma das coisas melhores, que é aquela de terminar um produto que você sabe que ele trará benefícios aos pacientes, aos médicos prescritores, né? Que isso é uma recompensa emocional que você tem de falar: puxa vida, ajudei a desenvolver esse produto que hoje ele é prescrito, ele é receitado, ele é tomado, ele é administrado por médicos, pacientes. Essa satisfação ele não vai ter se ele se frustrar e se ele se recolher. Então, o pesquisador tem, sim, que aprender a viver e a metabolizar os insucessos dele. Negada, é isso aí que eu tinha que falar, conversar e procurando fugir um pouco do tema que a Gabriela abordou aqui com vocês, né, de inovação, porque, eu volto a dizer, ela foi extremamente precisa e eu não gostaria só de ficar repetindo o que ela falou. Eu termino aqui e fico aberto a perguntas. Perfeito, doutor Dante. Muito obrigado, né, mais uma vez. Né? Pedir uma salva de palmas para o Dante aqui. Né? O pessoal que está com as câmeras abertas. Bom, Dante, a gente já está com algumas perguntas por aqui afora. Eu mesmo tenho uma porção delas aqui, guardadas. Né? Hoje eu fiquei no papel do moderador. E como somos... A gente não está com um público muito grande hoje, mas é um público extremamente qualificado, né? E, inclusive, com um grande contingente, participação grande dos nossos colegas acadêmicos. Eu vou pedir para que os colegas vão abrir o microfone e aqueles que tiverem interesse em fazerem colocações, perguntas, né, por favor, utilizem o chat. Estou vendo que temos, inclusive, muitos colegas ilustres aqui fora. Vi agora há pouco a professora Primavera Borelli, nossa diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, estava aqui, Cláudio Hirai, Célia Sasaki e vários outros colegas também. Então, eu vou pedir para o doutor Leon Rabinovich, depois Pianetti e Serafim, para que façam as perguntas, e os outros colegas, por favor, eu vou pedir para que se inscreva aqui no chat, tá ok? Doutor Leon, a palavra está com você. Doutor Dante, obrigado pela sua palestra. Eu não via tema semelhante há muito tempo.
com pontos de vista como os que foram emitidos nessa sua alocução, eu não via há muito tempo. Eu me lembrava da época de bancos universitários que um professor de Química Orgânica, quando ele dava aulas sobre síntese como fazer a vitamina C, como fazer a molécula, chegar à molécula da vitamina C, ou como fazer, por exemplo, uma reação de nitração em que condições se poderia fazer nitração de um núcleo aromático e o que poderia acontecer quando ele extraía de certos vegetais em aula prática substâncias terpênicas que poderiam ser aproveitadas como perfumes ou aromatizantes ambientais, ele dizia o seguinte: para nós, isso naquela época, década de 60, ele dizia que para a gente chegar ao fim, ter um produto como essa caixinha aqui contendo vitamina C, comprimidos efervescentes, seria necessário 80% de propaganda e 20% de financiamento para a elaboração do produto. Então, uma colocação, vendo o senhor falar sobre inovação, e que a gente vê que inovação existe até na embalagem de produtos, para dizer que, quando não se tem muita coisa a apresentar no produto em si, mas é preciso fazer alguma coisa, e o senhor falou em tempo de validade de inovação, os sabonetes têm embalagens novas, periodicamente, parece que até pensadas e planejadas. De certo modo, até em caixas e embalagens de medicamentos. Então, eu pergunto se, no seu conceito, na sua visão atual, a propaganda é a alma do negócio. Não, não é suficiente, não. Você pode fazer uma excepcional propaganda sobre alguma coisa que você apresente como inovadora, mas não se esquecendo que o meu produto, eu sempre falo, o meu consumidor não é o público, é o médico. O médico é o meu alvo, é o médico que prescreve. E se ele prescrever um produto que não funciona, ou funciona mais ou menos, ou que tenha uma série de efeitos colaterais, ou seja, é um produto extremamente complicado de ser utilizado, você pode fazer a propaganda que você quiser, vai vender uma, duas, a terceira vez não vende, não. Então, a medicamento de propaganda médica ele é bem diferente de um sabonete onde as cores lindas e maravilhosas e que constantemente mudam, como você mesmo falou, as embalagens, etc., ajudam a vender. Né? Na farmacêutica, se o meu produto não funcionar, o médico deixa de prescrever. Então, no Mas caso da farmácia... A propaganda é justamente também junto aos médicos. Então, mas o produto tem que funcionar. Se ele não funcionar, sim, só a propaganda não é suficiente. Evidente. Propaganda, sim, eu vivo disso, né? A Biolab vive disso, ela trabalha com o médico, né? 90 e tantos % do nosso faturamento advém de prescrição médica. Em termos de prescrição médica, o mês passado, nós fomos o 3º laboratório no Brasil em maior prescrição médica. Apesar de não sermos a 3ª maior empresa em tamanho, mas em prescrição, no mês passado, nós somos a 3ª indústria aqui no Brasil. Mas ou seja, eu uso a propaganda, porém o produto tem que funcionar. Ai de mim se o meu produto não funcionar, eu estou morto. Sim, claro. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Agora vou passar a palavra para o Dr. Pianetti.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor Dante Alário. Tudo bem, né? Boa noite. Quanto Tudo bem, tempo? Pianete? Faz tempo. Para você te ver. Doutor Dante, é sobre uma... Eu acho que nós estamos atravessando um momento aí muito delicado com a questão dos kits aí para detecção do coronavírus. E tá essa história aí de revalidação da prazo de validade, porque nós temos milhares aí que vão se perder né? Bom, desde a época da Central Medicamento que a gente já tinha essa luta aí com relação à validade do produto e sempre se discutia estende ou não estende a validade, sendo que o medicamento é feito para ser consumido dentro de um prazo, né? Eu queria ouvir do senhor, né, dessa experiência toda aí da indústria farmacêutica há anos. Como que fica essa situação? Podemos confiar nesses kits com nova validação, com nova data de vencimento? Obrigado. Veja, aí eu não conheço exatamente esses kits, mas eu vou te dizer da nossa experiência na indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica, em alguns casos, ela usa, sim, a revalidação do produto. Evidentemente, com algumas regras. Uma das regras é que, obrigatoriamente, ela passe pelo fabricante, né? O fornecedor daquele produto. Né? E esse fabricante, inclusive, nos informa como nós devemos proceder, né? E por quanto tempo que passaria a ter validade aquela matéria-prima. Isso não é comum, mas às vezes acontece. E acontece muito em função quando você está desenvolvendo, principalmente no desenvolvimento que você acredita que você vai desenvolver em X prazo, então você já quer comprar o lote para fazer aquelas 3 produções pilotos para mandar para a Anvisa, e o desenvolvimento não acontece no prazo que você previu, ele ultrapassa, e muitas vezes a validade da matéria-prima está muito próxima do seu vencimento quando você vai querer fabricar os 3 lotes para validar o processo, validar a metodologia, etc. E tal. Então, você, para tentar não perder aquela matéria-prima, você conversa diretamente com o fabricante. Então, algumas vezes isso acontece, sim. Não é via de regra, mas acontece. E você depois faz o acompanhamento do lote, né? Porque você depois tem ele fica, né, dentro da empresa naquele processo de retenção, né, de lotes que você vai analisando todo mês durante 2 anos, pelo menos, e você vê que o produto está ok, etc. E tal. Quando você está falando isso aí, nós estamos falando agora de kit biológico. Kit biológico, Pianete, eu já tenho mais dificuldade de te responder com a mesma tranquilidade que eu te respondi sobre IFAs farmoquímicos. Né? Biológico não é, eu sei que não é a mesma coisa. Não conheço esses kits para poder falar com mais garantia. A única coisa que eu tenho é essa informação que acho que todos têm. O problema é que não são nem milhares, né, Pianete? São milhões, né, de kits aí que nós temos aí comprado e por algum motivo não foram distribuídos. Não saberia dizer por quê, não saiu essa notícia. Mas eu diria que, se bem orientado pelo fabricante, dá, a princípio, para você fazer uma revalidação, sim. Precisaria ter o ok do fabricante, porque ele é quem mais conhece aquilo que pôs no mercado. Tá? Existe, sim, essa possibilidade. Só não sei, nos kits em específico que você cita, se isso poderia valer. Mas a indústria usa, de vez em quando, desse recurso. Mas é farmoquímica, não é biológica. Ok. Bom, passar aqui a palavra para o Serafim Branco. Serafim, está por aí? Boa noite a todos. É sempre um prazer enorme estar aprendendo aí com vocês. Assim como o Dante foi direto na apresentação dele, em primeiro lugar, Dante, parabéns, excelente, né? Aprendi muito
Eu queria fazer uma pergunta também direta, Dante. Nós sabemos, né? Quer dizer, eu sabia até 8 anos atrás, quando estava ligado diretamente a esse assunto, que a precificação de medicamentos inovadores, sempre foi um dos grandes inimigos, né, para um produto objeto de inovação dar certo. A pergunta direta que eu faço para você é o seguinte: existe luz no fim do túnel para essa questão, atualmente? Eu diria para você que existe, sim. Existe uma proposta da Pharma Brasil, que está no governo. Nós já conversamos com as várias áreas, né, que envolvem o tema, né? Você não esqueça, na CEMED você tem 5 ministérios que estão presentes na CEMED, né? E a gente está conversando com cada um desses ministérios, explicando o porquê que é importante a precificação. E nós partimos, Serafim, do seguinte ponto: nós queremos colocar o preço no nosso produto só na partida. Ou seja, depois da partida, ele entra na regra geral, que é a que é utilizada para todos os medicamentos, uma vez por ano, naquele índice igual, etc, etc. Então, o que nós brigamos e procuramos é ter o preço de partida diferenciado. E o argumento que a gente usa, que é absolutamente verdadeiro, não adianta eu ter um produto que tenha uma inovação se ele é muito mais caro do que os outros produtos que estão no mercado. O mercado me bota para fora, simplesmente isso. A coisa é simples. Não tem muita justificativa, não precisa pensar muito. Quer dizer, porém, tem áreas do governo que não acreditam nisso, né? Então, eles obstaculizam de todas as maneiras. Mas eu entendo, sim, que há luz no fim do túnel. Obrigado, Dante. Forte abraço para você também. Leonardo Teixeira? Sim. Doutor Dante, primeiro, obrigado pela apresentação. Eu gostei muito de quando você falou da data de validade e de que a inovação tem que ter um dono também, né? A gente verifica vários editais e a maioria dos editais não contempla a área privada, infelizmente, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: quando a gente estuda o portfólio de vocês, né, da Biolab, a gente vê muita inovação. Então, vocês têm inovações de diversos tipos, né? Vocês têm pitavastatina, vocês têm BELI, vocês têm o Vonal Flash. E eu pergunto, valeu a pena cada uma dessas? E o Vonal Flash, como é que dá para falar um pouquinho assim, como é que foi essa inovação? Que é um medicamento que eu acho que é campeão, né? É verdade, é um medicamento campeão, sim. Eu falei para vocês que muitas vezes você chega a um produto final, mas nem por isso ele dá bons resultados. O mercado, por algum motivo, não aceita, né? E aí entram vários aspectos que não vale a pena a gente discutir. Mas, enfim, resumindo, o mercado não aceitou. Não foi esse o caso do Vonal. O Vonal, na verdade, nós partimos do contrário, né? Havia a ondansetrona no mercado, ela não existia na forma de ODT. Na Inglaterra havia o ODT, a ondansetrona, o Zofran, né, o ODT. Custava caríssimo, muito, mas muito caro. E dá para entender o porquê do ser caro. Começar do processo que eles usam, que é o processo de liofilização, de baixo rendimento, etc. E o mercado era ávido por um produto, e a reclamação eterna que os médicos faziam de que eles queriam dar medicamento para uma pessoa que estava vomitando e queriam, inclusive, dar um antiemético, mas ele dava e tinha que dar uma água, suco, alguma coisa para o sujeito engolir. E aquilo era suficiente para provocar uma ação mecânica e o sujeito vomitava. Então, não tinha efeito.
Ou mesmo quando eu vomitava alguns, sei lá, 10 minutos depois, quanto foi absorvido, quanto não foi, você ficava meio que perdido. Então, era uma necessidade que estava absolutamente presente. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos, olha, essa é uma necessidade que o mercado tem. A ondansetrona é o melhor produto naquele momento, até hoje ele né? Continua sendo o melhor produto que tem. O preço não dá. Né? A esse preço não tem condições. Liofilização não dá. E aí nós fomos até a USP, até o professor Humberto, né? E apresentamos o problema para o professor Humberto. E aí, juntos, nós discutimos e entendemos que havia, sim, a possibilidade de fazer um ODT, onde o sujeito não precisava tomar água, ser digerido com água, né? E, portanto, poderia ser uma boa solução. Então, nós partimos já com algumas premissas bastante positivas, né, do produto. Então, foi o tempo realmente de desenvolver, né, o produto. Eu apertei o Humberto de todas as formas possíveis e imaginárias em termos de tempo. Você pode imaginar, até hoje ele reclama. Mas valeu a pena, né? Está aí o resultado. Nós saímos na frente, fizemos um trabalho clínico muito interessante com o produto. Nós fizemos lá no GRAAC, que são crianças. Talvez seja o único antiemético provado em criança, né? Crianças que tiveram, por algum motivo, passaram por um tratamento quimioterápico, né? E com excelentes resultados, etc. e tal, e lançamos o produto e ele foi indo até se tornar esse sucesso que ele é hoje. Né? Então, essa é um pouco da história do Vonal. Uma história de sucesso, mas nem todos os produtos nossos fizeram sucesso. Nós temos vários. Você falou um, por exemplo, que não aconteceu. O Belli simplesmente não aconteceu. Ele tinha fatores inovadores, tinha sim, mas não aconteceu. O mercado não recebeu. Isso não dá para você prever. Algumas coisas você consegue se antecipar, como é o caso do Vonal, mas em outras você não consegue. Né? Então, as nossas escolhas, principalmente das incrementais, porque na radical você não pode fazer esse processo, é muito em cima de necessidade que o médico tem de atender o mercado do médico, o público do médico, né? Que são os consumidores finais. Então, a gente conversa com o médico o tempo todo para saber se eles têm... Olha, puxa vida, eu uso esse remédio, mas ele tem este senão ou aquele e tal, e a gente tenta corrigir esse senão com uma inovação. Esse é o processo, basicamente, que a gente usa para as incrementais. Né? Atender uma necessidade do médico, porque eu volto a dizer para vocês, nós vivemos de prescrição médica, não da propaganda popular. Nós temos até alguns produtos de propaganda popular, mas que não são nem 5%, acho que uns 3% do nosso faturamento. Então, eu não sei se eu respondi. Você me perguntou. Responder? Obrigado. Então, é isso aí. Por favor. Perfeito. Então, Leonardo, vamos lá. Né? A próxima pergunta aqui é do Dr. Márcio Falsi. Eu vi o Márcio aí na televisãozinha. Ele levantou a mão ali, né, Dr. Márcio? Eu vou pedir para o Dr. Márcio tirar o microfone dele do mudo. Olá, Dr. Márcio. O Dr. Márcio Falso, acho que ele teve um problema de conexão aqui. Eu vou passar, então, aqui a palavra para Voceli. Boa noite. Tudo bom, doutor? Boa noite. Parabéns pela palestra. Eu sou o Osseli Vitor, sou professor da Federal de São João del Rei. Gostei dos seus comentários, do seu posicionamento.
A minha questão é que a gente está vendo hoje em dia um boom sobre a utilização de produtos à base de cannabis, né? Todo lugar que você vai, a Anvisa soltou agora uma nova portaria para registro de produto, e a gente vê que o senhor falou sobre a necessidade do médico, a gente vê que os médicos não sabem prescrever, ou não têm informação a respeito do produto em si. Eu gostaria de ver a opinião do senhor a respeito dessa possibilidade de inovação, como que está essa possibilidade de inovação em cima de produtos aí à base de cannabis. Eu vejo que o mercado está crescendo, está necessitando muito disso. Tem paciente com Alzheimer, com Parkinson, que está utilizando agora, e epilepsia. Como é que é esse cenário para esse tipo de produto? Tá. Eu teria alguma dificuldade de te colocar um cenário absolutamente atual, porque nós estudamos a cannabis há 2, 3 anos atrás, né? Sobre a possibilidade de entrar nesse mercado ou não, né? E, no final, a Biolab tem muito receio da má utilização do medicamento, seja ele de qualquer medicamento que for. Porque eu sempre falo, se água em excesso mata, medicamento não é diferente. Basta que você tome em posologias diferentes, em dosagem diferente, e ele provoca um estrago enorme. Então, a Biolab sempre teve muito receio e ela cuida muito dessa área. E nós começamos a estudar, começamos a ver esse mercado, ainda era bastante incipiente, havia possibilidade, sim, de utilização eu sempre troco, é canabidiol, né, que é o que funciona. Isso. Mas era ele com um pequeno percentual do tetraidrocannabinol, e o tetraído é o complicado, e aí ficava naquela história, bom, você vai comprar de quem? Precisaria saber a fonte tem que ser absolutamente idônea para que não haja desvios e você seja, de alguma forma, utilizado por alguém que está cultivando e pratica desvios. Enfim, havia muitas incertezas naquela ocasião. E a opção nossa foi não entrar nesse mercado. Mas ele existe, ele está aí presente. Há algumas empresas trabalhando nele. Ele não é tudo aquilo que o pessoal imagina, não. Não é. Não era naquela ocasião e continua igual agora. Mesmo quando você cita Alzheimer, você não tem trabalhos de Alzheimer suficientes para falar, olha, ele funciona muito bem no Alzheimer. Você não tem. Você tem trabalhos, isso já comprovados, em dor idiopática, aí ele funciona bem, né? Mas não é tudo isso que o pessoal fala. Então, você não pode dizer não para algumas coisas que a gente sabe que os medicamentos tradicionais não têm atuado. Então, tem que partir para alguma outra solução. O canabidiol pode ser, em alguns casos, essa solução que alguns pacientes estão esperando muito ansiosamente, não é? A única coisa há que se ter um controle absoluto, tanto no plantio, né, no cultivo, porque hoje ele é cultivado em estufa, a maioria deles, porque aí você controla, né, melhor. Mas ele não é a salvação da lavoura da indústria farmacêutica. Eu diria que pode ser, sim, a salvação da lavoura para alguns pacientes que
são extremamente resistentes aos medicamentos tradicionais e que não funcionam mais para aqueles pacientes. Mas não é tudo isso que se imagina, não. Okay? O doutor Márcio Fausto acabou de se reconectar aqui agora. Então, eu vou pedir para o doutor Márcio aqui, se conseguir falar agora, doutor Márcio. A Pode conexão. seguir, doutor Márcio. Alô? Está ouvindo? Sim. É o seguinte, eu acho que um dos grandes obstáculos que levaram o Brasil a esta situação foi a industrialização internacional forçada a partir dos anos 60 e destruiu com a indústria farmacêutica brasileira pujante que nós tínhamos na ocasião, inclusive com muito boa pesquisa. Gostaria de ouvir o que você pensa a respeito. Márcio, eu sou um pouquinho mais novo que você, mas não tanto assim, mas vivi bastante, né, esses anos 60, 70, né, que foi o começo da internacionalização do setor farmacêutico. Essa internacionalização do setor farmacêutico, ela veio de uma forma muito ruim para as nacionais, porque as multis vieram aqui para o país e muitas delas não se instalaram e começaram a partir daí. Elas vieram e compraram as melhores empresas farmacêuticas nacionais da época. E, com isso, você teve uma brutal desnacionalização do setor, onde as principais empresas farmacêuticas nacionais foram vendidas. E dá para entender, porque se eu me lembro bem, como eu era bastante jovem, mas meu pai já tinha indústria farmacêutica e era uma história que eu escutava, né, dentro de casa. Meu pai foi chamado naquela ocasião e dirigiu o LAF, né? O LAF era uma grande empresa nacional e vinha com dificuldades, etc. Mas meu pai e o pessoal, a diretoria do LAF ia em casa para discutir com meu pai, né, para ver se levava meu pai para lá. E meu pai optou pelo próprio negócio dele e não foi. Mas as histórias estão muito presentes na minha mente, né? É a questão do velho, né? Velho, nós somos velhos, né, Márcio? A memória passada do velho a gente não perde, não. A desgraça é a memória recente nossa. Mas a velha não. Então, as histórias estão aqui, gravadas a fogo, né? E foi isso mesmo. As maiores nacionais se desnacionalizaram. Os preços, que sempre foram controlados de forma absolutamente irresponsável pelos governos, né? Como forma demagógica que eles tinham para ficar bem com a população, eles levaram as empresas nacionais, que você falou corretamente, que já faziam inovações naquela época, a obter preços que não pagavam nem a embalagem, né? Quanto mais o produto. Então, é um pouco daquilo que eu falei lá atrás sobre precificação, a importância da precificação para nós, senão vai se repetir aqui no Brasil aquilo que aconteceu nessa época de 60, 70, Márcio. Exatamente isso. Seria lamentável que nós, que já passamos por essa história, que conhecemos muito bem como ela funciona, repitamos novamente um erro grosseiro, porque, veja, ao se desnacionalizar, como aconteceu com o setor farmacêutico, somente agora, de 10 anos para cá, que o setor farmacêutico nacional ganhou forças novamente e está num momento bastante interessante, bastante importante para o país. Então, esse momento tem que ser aproveitado pelo lado positivo, ou seja, estimula a inovação, etc., etc., etc. E não cercear o setor, obrigando ele
quando vier uma boa proposta, ele passe para frente, porque ele fala, espera aí, eu trabalhei minha vida toda para depois entregar isso aqui de graça? Não, eu vou vender antes que o governo me quebre, eu vendo a minha empresa. Né? E que depois não venha ninguém do governo dizer que foi falta de nacionalismo ou coisas do gênero, porque não foi o governo que trabalhou 50, 60 anos no setor farmacêutico, né? Lutando contra todo mundo. Né? Foi a indústria que fez isso. Eu falo por mim, eu estou há 60 anos nesse setor, né? Desde os 14 anos de idade eu trabalho no setor farmacêutico, e ninguém aponta o dedo para mim, não, porque, primeiro de tudo, vai levar o sério risco de tomar uma porrada minha, né? Não só verbal. Né? Porque o que eu não quero, né, e não admito, é que quem fez isso, quem tem uma vida, quem tem uma trajetória, e você é um dos que tem essa trajetória, porque você viveu isso, você trabalhou numa empresa nacional que, na época, era uma empresa inovadora, né? E você tem histórias para contar, porque você já as contou para mim. Né? Eu não quero que aconteça isso comigo, não. Nem comigo, nem com o setor nacional. Eu não sou daqueles que pensa só olhando para o seu próprio umbigo. Você me conhece. Né? É por isso que eu faço parte de associações. Né? A associação cuida do todo e não do seu próprio umbigo. Né? Então, Márcio, eu só espero que a visão hoje seja diferente daquela época, haja uma precificação adequada, porque senão a primeira coisa que vai acontecer vai ser a indústria interromper o processo de inovação, e a segunda coisa que vai acontecer é ela vender por uma boa oferta e ponto final. Perfeito, doutor Dante. Doutor, eu vou aproveitar aqui que eu sou o próximo inscrito, você acabou de falar de associações, trabalhar em conjunto. A pergunta que eu queria deixar para você há algum tempo já, a gente acabou de comentar que a gente está em meio ao nosso planejamento estratégico da academia. Né? E aí, uma pergunta que eu acho que até vai em alinhamento com algumas perguntas que o nosso confrade Guidotti tem para fazer também. Dante, como academia, como que você vê o papel da nossa academia nesse cenário de inovação farmacêutica hoje? Assim, claro, né, a gente já está perto de 7h30 da noite, né? Uma pergunta como essa poderia ter sido feita lá para trás. Mas, rapidamente, assim, como você costuma ser bem direto, né? 1, 2, 3. Se a gente tivesse que falar alguma coisa para a academia fazer, o que seria? Eu já, de uma certa forma, eu opinei quando eu respondi os questionários da academia, mas falando assim de uma forma bem objetiva, a academia tem que ser ouvida, e ouvida pelas áreas governamentais. Por quê? Porque o posicionamento de vocês, como academia, pode não, é respeitado de uma forma diferente que eu me posicionar como indústria, porque eu sempre vou ver como parte interessada. Está falando porque tem interesse. Vocês têm, sim, interesse, mas a visão de vocês não é de indústria, é interesse que o país se desenvolva, o país faça inovação. É um interesse muito mais amplo, muito mais abrangente do que o da indústria. Então, é importante que a academia tenha esse espaço junto ao governo, importantíssimo. E aquilo que eu também me manifestei, eu acho que a academia, associada ou não, promover cursos de atualização, de formação de profissionais, ou sozinha ou em associação com outras entidades aí, mas preenchendo lacunas que a universidade hoje não preenche, e você precisa de uma ação mais rápida, então seria através da academia, de curso que a academia faz, até que haja uma estruturação do currículo do farmacêutico e determinadas matérias passem a obrigatoriamente fazer parte da formação acadêmica dele como farmacêutico, coisa que hoje
Não tem. Então, eu diria que, se vocês tiverem essa possibilidade de se posicionar junto ao governo, e segundo, ajudar na orientação, na melhor formação do profissional farmacêutico, vocês já estão dando uma ajuda estúpida para o setor. Perfeito, obrigado, doutor Dante. Eu vou passar, então, agora para considerar, na verdade, para perguntas finais, nosso confrade Vidotti. Tem uma série de perguntas, mas eu vou pedir para você procurar dar uma condensada, viu, doutor Vidotti? Porque já temos 19h31 aqui, que é o limite do nosso horário da nossa reunião. Doutor Vidotti, você está com o seu microfone fechado. Acho que abri agora, né? Abriu. Olá, boa noite, obrigado, parabéns, Dante, excelente. Isso é muito bom ouvir o que você disse por parte de quem faz, né? Isso faz toda a diferença, faz há muitas décadas, então isso é muito importante. A minha pergunta é simples: os medicamentos biológicos, eu queria ouvir você. Você tinha se manifestado outra vez da questão de que vocês estão priorizando os medicamentos de moléculas pequenas. Eu queria ouvir você sobre medicamentos biológicos, tanto do ponto de vista da indústria nacional, quanto do ponto de vista de acesso a medicamentos. E aí, essa pergunta que o Henry fez agora, que é a questão do posicionamento da academia em relação a isso. Mas os medicamentos biológicos estão crescendo de uma forma enorme, né? Muito grande, estão vindo aí uma onda imensa, e eu queria ouvir você a respeito. Perfeito. Eu não sei se é tão meritório assim o crescimento dos biológicos. Eu leio muito ensaios clínicos, né? E eu não consigo, em vários biológicos, não consigo ver tanta vantagem assim. Em alguns casos, sim, mas não tanto assim como se fala. Agora, é uma nova área para a indústria farmacêutica, ela tem que ser explorada, sim. No Brasil, nós não detemos tecnologia para esses produtos ainda, então você tem várias empresas nacionais que fizeram acordos com multinacionais que venderam essa tecnologia para nós, principalmente dos biosimilares, que são parte das PDPs, né, que as indústrias têm com o governo. E é uma forma de, mais rapidamente, você conhecer uma tecnologia para depois tentar seus próprios desenvolvimentos, né? Isso é o processo que está acontecendo. Mas não é um processo de curto prazo, Vidotti. Esse é um processo que eu diria que é, no mínimo, de 5 anos, não menos de 5 anos. É de 5 para 10 anos, esse processo. Agora, as indústrias já estão investindo pesado. E vamos deixar claro, estão investindo sem ter garantia do governo, não, porque as PDPs elas deram uma parada. E a indústria continua acreditando, continua comprando equipamento, chamando gente, fazendo acordos internacionais para aquisição de tecnologia, sempre na crença de que o governo vai honrar as PDPs. Se não fizer isso, vai ser uma cacetada na farmacêutica nacional muito forte. Por quê? São investimentos de 300, 400, 500 milhões de reais. Investimentos iniciais, né, nessa ordem. Para doenças, basicamente, câncer, né, os vários tipos de câncer, e doenças do sistema imunológico, né? Tipo artrite reumatoide, coisas assim. O que se espera, pelo menos eu espero, é que haja um desenvolvimento de novas indicações. Eu espero isso. Essas indicações não são suficientes. Eu acho que ainda elas não são suficientes. Eu espero mais do que isso. Elas estão entrando muito na área de doenças raras, né? Isso, exatamente. E com preço raro também, né, Vidotti? Que é o preço que só o governo pode pagar. E aqui no Brasil é um problema muito sério, porque você judicializa.
E o governo é obrigado a comprar e está acabado. E tem que pagar o preço da inovação, né? Porque não se tem esse produto aqui no Brasil. Então, você paga um preço altíssimo. Isso aí não tem SUS do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, com que nome ele tenha, que, no tempo, ele sustente essa posição. Ele vai quebrar se mantiver essa posição. Por isso que eu falo que é fundamental que, junto com essa tecnologia, com essa nova linha de produtos que atendem algumas doenças que, até então, os medicamentos tradicionais não conseguem, ele venha junto com uma redução de custos. Senão vai ficar difícil. Agora, veja, como você vai falar em redução de custos se não tiver o produto nacional? Não dá, porque senão fica só o produto referência, e o produto referência está sozinho, e por ele estar sozinho, o preço é dele. Para ele não estar sozinho, tem que ter o biosimilar aqui no Brasil. E para ter biosimilar, você precisa ter fábrica. E fábrica, por isso que eu estava te falando, são investimentos que não começam com menos de 200 milhões. Na verdade, vão de 300 para cima, né? Ou seja, ele tem que ser pago. É um investimento que tem que ser pago. Então, você vai baratear em relação ao preço internacional? Vai baratear, sim. Mas, mesmo assim, se você comparar esses preços com os dos medicamentos tradicionais, eles são bem mais elevados. Agora, você não pode ficar fora desse mercado. É um mercado que está aí, existe, está crescendo, e a minha expectativa é essa que eu falei, que vá para doenças, né, onde os medicamentos tradicionais não conseguem atender às necessidades, mas com preço que sejam passíveis de serem pagos por qualquer sistema de saúde. Essa é a minha expectativa. Se vai acontecer, eu não sei. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Que venham os biosimilares dessas empresas nacionais, que cheguem competindo no mercado, né, baixando o preço do produto referência, e que os nacionais sejam detentores dessa tecnologia para começar a ter seus próprios desenvolvimentos e ter uma gama a mais de produtos que hoje eles não têm, nós não temos, né? Essa é a minha expectativa. Tá ótimo. Doutor Dante, colegas, temos 19 horas e 38 minutos agora. Estou olhando para o meu professor Lauro Domingos Moreto, né, que deve estar, assim como eu, querendo já jantar com a esposa, tal, coisa do gênero, né? Mas, então, como sempre, a gente vai... Eu vou pedir para que o nosso presidente, a Cássio, o doutor Lauro, faça palavras finais. A gente vai, logo na sequência, encerrar a gravação da nossa reunião, mas a gente, como tem feito também, depois eu deixo aqui o microfone aberto por mais um tempo. Doutor Lauro, doutora Cássio, palavras finais, considerações finais? Dante, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? A gente precisaria de mais tempo para continuar essa conversa, que é muito agradável, sabe? Eu tenho a impressão que todo mundo tem ainda mais alguma pergunta sobrando. Mas, de qualquer maneira, a gente pode marcar aí um segundo turno, tá bom? Muito obrigado, a academia agradece. Eu que agradeço o convite. Professor Lauro Domingos Moreto. O senhor Lauro está com o microfone fechado. Ele está dormindo, Henry. Essa hora ele está dormindo, rapaz. Não. Ele está com fome. Agora estava prestando atenção, porque agora tem que dar nota, né? A nota então, se ele fosse aluno de graduação, a gente daria uma nota de 0 a 10, né? Mas como ele já é graduado, a gente vai dar o conceito dele. Então, Dante, você ganhou o conceito A, parabéns, foi muito bem, né? Mas sem muita emoção, porque nota a gente dá sem muita emoção. Agora,
como acadêmico, agora com todo o calor, né, da nossa opinião, super. Uma excelente palestra, nos honra muito tê-lo conosco, defendendo pontos de vista com convicção e com grande habilidade da língua, né? Colocando os pontos críticos, debatendo, expondo. Tá. Parabéns, é uma honra tê-lo conosco na academia. Por isso, foi muito bom a gente, no improviso, tê-lo convidado há 15 dias atrás para fazer uma palestra, né? Para cobrir um hiato na nossa agenda. Mas foi muito melhor do que a gente podia pensar. Eu acho que tem razão o Acácio, a gente poderia convidá-lo outra vez. Mas eu vou só declinar rapidamente para vocês e confessar algo em segredo. Outro cara que a gente tem que pedir para fazer uma palestra chama-se Acácio Alves de Souza Lima Filho, que fez uma excelente palestra nesta semana, num congresso em Portugal, e se furta de dividir conosco os seus conhecimentos em oftalmologia. Espetacular a palestra dele, de modo que eu acho que também nós vamos pegar ele no contrapé, né, e fazer a sua palestra. Parabéns, Dante, foi um prazer tê-lo conosco hoje, dividindo essa opinião. Eu acho que tem outros temas políticos, econômicos, e você, como cientista, porque conhece a nossa atividade como cientista, e tem uma experiência no campo político, econômico, e gerencial e empresarial que acrescenta muito a cada um de nós. Parabéns a você mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco. Eu, em meu nome, vou te dar o conceito A agora com louvor, ponto. Né? É isso daí. Grande abraço para vocês, né? E acho que agora fica para o encerramento do Perfeito. Bom, pessoal, só vou pedir para que, como tradicionalmente a gente faz, a gente abra as câmeras aqui de vídeo, por favor, né, para que a gente possa fazer o registro de imagem aqui dos presentes também. Paulo Carvalho, Voceli, Cláudio, Dayana, Cláudio Hirai, se estiver por aí, doutor Cláudio. Bartolomé Ribas, grande isso, companheiro. Né? Ah, tá ótimo. Vamos lá, né? Se o pessoal puder abrir as câmeras, melhor. Bom, então, para a gente fazer o encerramento, peço uma salva de palmas aqui para o doutor Dante, para todos aqui, né? Mais uma vez. Parabéns, Dante. E a gente vai fazendo aqui, então, o término da nossa gravação.